Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Galera, eu acredito, né, e já escutei um pensamento filosófico do passado que diz que a gente se torna escravo de tudo aquilo que nos preocupa. E eu tenho me preocupado muito com a questão política, com crise financeira, porque como falei com vocês, tem gente revirando lixo para comer. E eu não me vejo nessa situação. Então eu acho que é essencial você entender o que está acontecendo, por que os caras estão fazendo isso hoje, né, para você, sei lá, poder reagir contra. Se você entender, já é um grande passo para saber como reagir, né, ou não aceitar bovinamente, como eu vejo a maioria da massa aí, né, se conformando com a situação porque diz que não posso fazer nada. Mas, cara, não dá. Para mim é intolerável, né, o que acontece. Eu fiz um vídeo agora falando do Paulo Guedes, né? Paulo Guedes, esse escândalo, né, da offshore, paraíso fiscal, né, o esquema que ele fez para roubar o Brasil através de dólar, né, ele comprando dólar barato, entrando no governo, né, e podendo manipular o preço do dólar, fez com que o preço do dólar explodisse. Um cara que entrou em 2019 com o preço do dólar a 2,60, né, deve ter enchido o rabo de dólar, né, guardado nesses paraísos fiscais, e depois fez o dólar explodir hoje a 5,60, 5,80, indo para R$6. Imagina quanto esse cara ganhou sem fazer nada, só especulando. Eu sei que uma das consequências é todo esse prejuízo, essa crise financeira que o povo brasileiro sofre hoje. A inflação, a questão dos combustíveis, a alimentação, né, e levando gente, por exemplo, a revirar lixo ou comer, né, resto de osso. Então, você viu esse esquema ser revelado agora nesse escândalo do Pandora Papers. Mas tem mais coisa, né? E eu fico pensando, né, antes desse novo vazamento, que só comprova o que eu já imaginava do Paulo Guedes, eu fico me perguntando, né, como as pessoas não estão reagindo, não estão se incomodando com a situação. Parece que é uma coisa, né, que você foi programado a se conformar mesmo. É assim, paciência. A gente está falando de gente manipulando 50 milhões de reais. Você nunca vai saber quanto é 50 milhões de reais, cara. É um pobre, não tem condição. É só um número seguido de um monte de zeros ali. Você não tem noção, né, do poder de 50 milhões de reais. Só sabe que é bastante coisa, porque é coisa que você nunca vai ter. Então, por isso que você sabe que é muita coisa. Mas não tem uma noção real da coisa. E eu fico pensando, toda essa crise econômica, por exemplo, que a gente vê no Brasil hoje, será que é só especulação de um bandido querendo juntar grana? Fazer um esquema desse, por exemplo, né, de sacrificar todo, né, um povo, né, colocar todo um país num estado de miséria só para levantar dinheiro para ele próprio? Ou será que o Paulo Guedes ele é só um cara incompetente? Bandido, mas incompetente. Então essa crise financeira é só uma fatalidade. Né? É só uma consequência da sua incompetência junto com a equipe do governo Bolsonaro. Será? Não faz sentido, né, galera? Porque ele faz parte do governo que está afundando esse país numa crise, então ele afunda junto. Pelo menos deveria pensar assim. A gente entende que deveria ser assim, mas já vimos que não é. A grana dos caras está lá fora, não está aqui, né, onde está entrando tudo pro buraco. Ele é o ministro da economia, é o cara que vai ficar à frente de toda essa tragédia histórica no Brasil. Quando a gente falar da crise de 2019, 2020, 2021, 2022, essa crise que a gente não saiu desde 2016, na verdade, um dos nomes que a gente vai ver estampado nos livros de história vai ser o Paulo Guedes. Não que eu espere que um cara desse esteja preocupado com a sua reputação, com a sua imagem, né, ou vai ficar constrangido de ser, né, o culpado do que aconteceu, das mortes, né, da tragédia, da miséria. Não, esses caras não ligam. Eles dão risada, né, quando vê o nome dele estampado num escândalo, por exemplo. Então não é isso. Mas, porra, o cara conduziu o país para a ruína. Então, você pensa o quê? Ele não vai fazer isso, é um tiro no pé, suicídio. Mas já falei, ele não liga para isso. Então ele estava só em busca de grana? Será mesmo que é só grana? Cara, eu acho que a grana é só uma ferramenta para outros objetivos, tá? E aí a coisa pode ficar bem mais perigosa, né? Quando você começa a entender, né, todo o processo.
E exige tempo, às vezes, para a gente explicar isso daqui, ficar trocando essa ideia para desenrolar, né, o assunto. Eu acho que tem um plano oculto. Se você perceber, só essa manobra do Paulo Guedes, né, com a questão do dólar, né, você entra no governo, compra dólar barato, explode o preço do dólar, né, como ministro da Economia, depois de ter ganhado muito dinheiro em cima disso, porque valorizou muito o pouquinho que você comprou lá atrás baratinho, né, hoje está valendo 3 vezes mais. Então, de 20 milhões, você tá com 50 milhões hoje. Do nada. Só, né, enrolando aí uns meses aí, dando canetada e falando merda na TV, né, nas redes sociais. Então, cara, eu acho que, acredito eu, que ele deve ter muito mais, né, esquemas, né, ocultos aí do que o que foi revelado. Isso aí só foi umas continhas offshore, né, e um paraíso fiscal. Deve ter muito mais coisa, além das tramóias, as malas, né, que deve rolar solta nesse governo, né, os acordos, que é onde me preocupa muito. Então, cara, não dá pra você simplesmente achar que é só isso e... agora ele vai ser pego. Vamos repatriar essa grana do Paulo Guedes? Não. Ninguém está interessado em repatriar essa grana do Paulo Guedes, porque os caras que podem repatriar e devolver para o povo brasileiro esse dinheiro que ele roubou, esse esquema aí, ao custo, né, do colapso financeiro e econômico do país, né, mesmo se a gente pegar essa grana de volta, não vai resolver muita coisa. Tem muito mais gente roubando junto com ele. E, além disso, né, os caras que poderiam fazer isso não têm interesse, porque eles também fazem parte do esquema de roubo. Então, a gente nunca vai ver algo assim acontecer. Por exemplo, o Paulo Guedes, e eu não gostaria de deixar isso para lá, só para você entender a gravidade da ação do Paulo Guedes, as ações dele, né, em busca de dinheiro, né, por atitudes criminosas. O Paulo Guedes, ele é um sócio. Eles dizem que não fazem mais parte, que é uma sociedade antiga e tal. Paulo Guedes é sócio do tal banco BTG Pactual. BTG Pactual, que tem, entre outros banqueiros, né, tem um tal de André Esteves. Não sei se você lembra disso. Esse André Esteves já teve o seu nome aí nos noticiários, né, sobre política e crimes, né, na época ainda do PT. Em 2015, se não me engano, ele foi preso, André Esteves, ligado ao BTG, ou seja, um sócio do Paulo Guedes. Ele foi pego, né, num esquema onde a Lava Jato estava fabricando delações para prejudicar o PT, diante de toda aquela farsa que a gente já sabe, aquela conspiração, para levar o Brasil aonde está hoje, né? E eles fabricavam delações. E eu lembro que tinha um tal do Cerveró. O Cerveró é um cara marcante, né? Porque ele tinha um problema, né, facial ali, de estética, que era muito marcante. Né? Um problema nos olhos ali, a galera fazia até piada, mas o cara era bandido. Então ele era envolvido em muitos esquemas e se propôs a fazer um acordo com o Moro e o pessoal da Lava Jato lá, para fabricar delação e prejudicar os alvos, né, gerar provas contra quem eles queriam prejudicar. Então, o jeito que o PT na época tentou, né, se livrar um pouco dessas delações, né, já que não podia fazer nada contra a Lava Jato, né, foi tentar calar, por exemplo, os delatores. E aí tinha que fazer acordo com os delatores, né, comprar o silêncio dos caras. E para comprar o silêncio desses caras, você tinha que pagar. Então teve até um senador do PT, se não me engano foi o Delcídio Amaral, que também foi preso depois, né, que fez um acordo e foi lá, né, sei lá, investigado, grampeado pela Polícia Federal, da farsa jato na época, onde eles iam pagar 50 mil reais pro Cerveró calar a boca e não fazer a delação que prejudicava o PT. E quem ia pagar esses 50 mil reais era esse André Esteves, desse banco BTG Pactual, cujo um dos sócios é o Paulo Guedes. Percebe como todos eles são envolvidos? O Paulo Guedes está junto nesse esquema, montando a base, seu grande golpe de agora, né, desde a época do FHC ou da época dos militares. Não é de agora. Liberado, lógico, tem grana para ser liberado, né, mas ficou marcado, né, como esse esquema BTG Pactual. E agora, recente, né, envolvendo um escândalo Paulo Guedes BTG Pactual, você vai notar que o Paulo Guedes, né, um sócio oculto do BTG, deve ter levado muita vantagem num esquema que eles fizeram de compra de títulos podres, né, do Banco do Brasil. O que é título podre? Título podre são dívidas, né, que o Banco do Brasil tem. É como se fosse um agiota que tem umas contas na rua aí. E aí vem um outro agiota e fala assim, não, eu compro de você por tanto essas contas. Está difícil para você receber, tem muito caloteiro, eu vou ter que ir atrás dos caras, né, e eu compro de você essas contas. Então se o valor da conta é 100 reais,
total, eu pago 50, você fica livre, né, dessa conta, eu assumo essa quantia de 50 reais e eu vou atrás para cobrar o cara. E vou tirar o meu 100 em cima disso. Então o que fez o BTG? Né, comprou títulos podres, né, do Banco do Brasil, que dava aí cerca de 3 bilhões de reais, cara. 2 bilhões e 700 milhões, 900 milhões, algo assim. Comprou quase 3 bilhões de dívidas, chamadas de título podre, né, do Banco do Brasil, e pagou, né, num descontinho, 400 milhões de reais. Eu sei que é muito 400 milhões de reais. Vai, 370 milhões de reais. O valor oficial aí. Com certeza eles não pagaram, né? Eles pegaram o nosso dinheiro para fingir que pagou, né? Mas ficou para eles. E eu fico pensando, o que está na cabeça, né? Primeiro, do Banco do Brasil vender esses tais títulos podres no valor de quase 3 bilhões de reais por 370 milhões de reais. Será que o Banco do Brasil imaginava que é dinheiro que ele nunca ia receber? E aí está levando alguma vantagem, né, no esquema? Não, o Banco do Brasil é controlado pelo Paulo Guedes. Então o Paulo Guedes comprou algo dele mesmo com desconto e pagando com o nosso dinheiro. Olha que coisa louca, cara. E ninguém sabe que títulos podres são esses. Mas o pessoal do Banco do Brasil, controlado pelo Paulo Guedes, e o BTG que comprou, que também é do Paulo Guedes, sabem que títulos podres são esses. Certamente um banco como o BTG não vai levar um prejuízo, não vai gastar 370 milhões num investimento que ele vai perder, que não vai receber. E certamente o Banco do Brasil não fez um excelente negócio, vendendo quase, né, 3 bilhões, né, a títulos de receber aí, dívidas por 370 milhões e acho que levou algum lucro. Como eu disse, o Paulo Guedes controla os dois lados do negócio. E ele faz toda essa maracutaia com o nosso dinheiro. Tudo isso é com o nosso dinheiro, não é dinheiro dele. Então olha que vantagem, né, tirou o Paulo Guedes. Comprou com esse desconto, esses títulos podres, que eu tenho certeza, né, que não são podres, são dívidas que têm garantias de pagamento, e o BTG não ia investir dinheiro à toa nisso, né, e comprou com esse desconto. Quer dizer, cara, o cara pagou 370 milhões, muita grana, né, com uma garantia de que vai receber 3 bilhões. Porra, negoção, hein, cara. É que eu e você não vamos ter condições de fazer um negócio desse. Mas é um negoção, mas não. Ainda mais quando você vai pagar esses 370 milhões com financiamento público, né, que a gente vai pagar, na verdade eles nunca vão pagar. Então, cara, é um negócio absurdo, né? Então você vai vendo que é muita grana. Não é só 50 milhões de uma offshore que o Paulo Guedes tem, ou o grupo que o Paulo Guedes representa tem. Os caras estão comprando a rodo, estão gastando, investindo, né? E é bilhões de reais. Não estou falando de milhões, estou falando de bilhões de reais. Eu não estou falando de 1 bilhão de reais. Aí o cara já entra na lista da Ford, dos maiores milionários e tal. Não, a gente está falando de bilhões, bilhões. A gente fica sabendo de muito pouco, né, do que realmente acontece. E aí eu te pergunto, cara, para que essa grana toda? Para que o cara quer, sei lá, 3, 4, 5, 10 bilhões de reais? Ele nunca vai gastar isso, ele não tem aonde gastar isso. Se ele passar o restante da vida podre e medíocre dele, né, comprando tudo de bom, do melhor, né, gastando com putaiada, cassino, né, farra, festa, dando dinheiro para os outros, ele nunca vai chegar nem perto de gastar essa grana, cara. Nem perto disso. Então, eu tenho certeza que toda essa grana recolhida por esses caras, e o Paulo Guedes é uma pessoa de um grupo, ou talvez seja até o laranja do grupo, ou não, né, mas eu tenho certeza que esses caras têm objetivos muito maiores, e é aí que me preocupa, e que deveria te preocupar também. O Paulo Guedes, como eu já falei para vocês em oportunidades anteriores, ele é um cara formado numa tal escola de Chicago. Seria, né, uma faculdade que forma neoliberais para mudar o pensamento econômico do mundo, né, da humanidade, trabalhar o capitalismo de forma diferente. Não. Cara, essa escola de Chicago, na verdade, ele é um centro de recrutamento onde eles pegam pessoas, né, com algum tipo de capacidade excepcional ou não. Né, foi uma pessoa indicada, né, pelo sistema ali, por fazer parte de uma família, ou ter um sobrenome bom, né, ou algum outro interesse oculto por trás. Eles pegam esses caras e formam esses caras, fazem uma seleção, treinam esses caras, né, para trabalhar em sistemas econômicos, por exemplo. Infiltrar esses caras no meio político, no meio governamental, né, ali um cara que vai ficar dentro de sistemas de Estado, para trabalhar suas ideias.
Eles falam de direita, neoliberalismo, né? Mas eu acho que é muito além disso. Essa estratégia de infiltrar agentes, né, para comandar o sistema por dentro, né, é uma estratégia muito antiga de manutenção de poder dentro do Estado. Depois que os próprios governantes, né, do passado criaram o Estado, né, para não se expor mais, eles, para garantir o controle do Estado e controlar a sociedade indiretamente, eles infiltram os seus agentes, né, em setores chaves. A economia, hoje, eu acho que é o principal setor, né, que você tem que controlar para controlar o Estado. Então, o establishment americano, que é quem governa realmente os Estados Unidos, né, o governo oculto dos Estados Unidos. Né, o cara que elege os presidentes e dita a agenda do presidente que estiver no comando. Independente se é democrata ou republicano. Esse governo oculto é quem comanda de verdade os Estados Unidos. Governo oculto esse que também governa do poder da Europa. Né? Por exemplo, a realeza britânica, né, faz parte desse grupo aí. A gente pode falar de Illuminati. Né? A galera até gosta desses assuntos. Né? Seria basicamente isso. São grandes famílias, né, grandes grupos, né, grandes, sei lá, sociedades secretas, né, que fazem parte ali de um esquema maior, né, de um governo oculto que realmente manda no mundo. Tá? Por exemplo, na França, né, só a título de exemplo para vocês, na França eles têm lá um modelo de Estado profundo, esse governo oculto que opera aí, né, por trás, ali nas sombras. Eles têm um modelo de Estado profundo onde você pega funcionários públicos, você cria esses funcionários públicos de elite, colocados em cargo-chave, e governam a França. Então o presidente da França lá, que seja quem for, né, não realmente governa. Né, os ministros e tal, não governam de verdade. Quem governa são aqueles caras ali. A elite do funcionalismo público que foi treinada, né, depois de uma boa seleção ali, agindo. Os caras que comandam verdadeiramente o mundo. E o Paulo Guedes vem de uma dessas escolas, né, no caso a escola de Chicago. E é um cara infiltrado aí hoje no Brasil, né, para representar os interesses desses caras que criaram ele. Né? Você coloca o agente leal aos seus interesses, né, e dentro de estratégicos como energia elétrica, combustíveis, Paulo Guedes está a milhão querendo privatizar. Recursos estratégicos como, por exemplo, tecnologia, Paulo Guedes está sucateando, né, e transferindo para o setor privado. E recursos de prestação de serviço público também eles estão atacando, porque uma vez que você desmonta saúde pública, segurança, educação, vai tudo para o controle da sociedade privada, né, da instituição privada. E aí eles também vão controlar todo esse esquema. E aí você não vai ter mais educação pública, mas vai ter que pagar. Aí o governo vai, ao invés de bancar uma educação pública, que ele mesmo fez questão de sucatear, eles vão pagar para uma instituição privada. Educar, né, a nova geração de brasileiros de acordo com os interesses deles. Programar o novo zumbi de acordo com o que eles querem. Reforma educacional, essas coisas aí, tudo faz parte, tá? Então, grana, cara. Tudo é grana. Grana dá para você fazer tudo. Então, estatais é um dos alvos do Paulo Guedes. Ele fala muito de privatizações. Vamos privatizar empresa estatal. Como? Transferir o monopólio para o setor privado. Que vantagem tem o povo? Além do prejuízo de perder, né, a estatal ali e o controle sobre um recurso estratégico, como combustível, energia e água, e transferir isso para a iniciativa privada, não tem concorrência, é monopólio do mesmo jeito, só transferiu o monopólio, né, e a capacidade de controlar ou de intervir que o Estado tinha para o setor privado. Aí os caras fazem o que quiserem, põem o preço que quiser, prestam o serviço que quiser. Então é uma tragédia o modelo de privatizações do Brasil. Detalhe, olha onde o Paulo Guedes aprendeu isso, galera. Após a queda da União Soviética, né, o Boris Yeltsin, se eu não me engano, que deu start, né, no golpe ali para desfazer a União Soviética, né, e preservar pelo menos a mãe Rússia, né, como um Estado independente, né, estava sofrendo ali na disputa, né, pela agenda da nova ordem mundial, com outros modelos, no caso o capitalismo, Estados Unidos. Boris Yeltsin falou assim, não, eu abro mão da União Soviética, mas fico com a Rússia, mas tenho que salvar a Rússia. Então aí surge, por exemplo, né, coisas como a KGB, né, que era uma polícia secreta, né, da União Soviética, tinha muito dinheiro escondido para patrocinar ali as suas operações. Quando o Boris Yeltsin acaba com a União Soviética, a KGB fica meio, né, ainda centralizada no seu comando, mas sem orientação de um governo maior, superior, da União Soviética, por exemplo. Eles atuavam em vários estados que, a partir de então, começaram a ser independentes. Não era mais a União Soviética. Tinha a Rússia e mais uma série de outros
né, novos estados, que iam se formar em novos governos, e a KGB estava em tudo ali. A KGB era a polícia secreta dos caras, era uma espécie de estado profundo, militar, que os caras tinham ali dentro. Tinha uma autonomia para agir como que precisassem, para manter ali, né, o poder na mão do dono da União Soviética e depois, né, um cara que tivesse, né, com os serviços da KGB ao seu dispor. A KGB se tornou meio que mercenária após o fim da União Soviética. É a mesma coisa que a CIA faz pelos Estados Unidos. Então o que a KGB fez, cara? Aí foi uma jogada de gênio dos caras. Quando o Boris Yeltsin acaba com a União Soviética, né, você tinha um monte de estatais, principalmente do petróleo, né, que eram do poder público, né, já que era um modelo comunista, digamos assim. Então era tudo estatizado, né, era tudo do governo. Então, de repente, não tem mais o governo comunista e não tem mais o controle sobre esses poços de petróleo e tal, que é verdadeiro poço de grana, cara. Estatal é poço de grana. Estatais, cara, ainda mais estratégicas, né, ainda mais estratégicas economicamente, mundialmente falando, como é a área de combustíveis, né, é fábrica de dinheiro, cara. A gente está falando de bilhões, 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 bilhões anualmente. Tá? Então não dá nem para saber quanto que é. A gente só imagina que é muito poder. E aí, de repente, a União Soviética abriu mão de várias estatais dessa e virou meio que uma bagunça na época. O que aconteceu? Essas estatais começaram a ser vendidas. Por quê? Porque o Boris Yeltsin, que tinha detonado a União Soviética para salvar a Rússia, precisava salvar a Rússia construindo um novo Estado, um novo modelo econômico para a Rússia, sustentável, já que tinha um colapso econômico iminente, já que ele quebrou a União Soviética, desfez a União Soviética. Então ele precisava de grana. Boris Yeltsin precisava de grana, precisa de grana para formar uma nova Rússia aqui, uma Rússia poderosa. Então ele começou a vender essas estatais. Libera, vende essas estatais aí para iniciativa privada que eu preciso da grana. Quem comprou essas estatais? Bom, a gente tinha ali dois grupos bem distintos. A KGB, com muita grana e não tinha o que fazer com ela, as granas ocultas ali da União Soviética, para as operações ocultas. Então tinha muita grana da KGB, né? E tinha uma espécie de estado paralelo, um governo paralelo ali das sombras. Gente que operava, né, ali entre o limite da legalidade e o submundo dos negócios. Grandes empresários. Gente que era poderoso dentro do Partido Comunista, da União Soviética, juntou muita grana e de repente o cara estava ali, trabalhando tanto no mercado negro como no mercado oficial e tinha grana para comprar as coisas. A gente está falando de gente poderosa. Então, esses dois grupos, KGB e esse grupo aí de empresários, né, semi-ocultos, né, viram a oportunidade de comprar essas estatais baratinho. E foi aí que surgiu, né, um cara que era membro dessa KGB, né, que decidiu tomar a frente do processo. Ou é um laranja de outras pessoas que a gente não sabe. No caso é o Putin. Putin era um agente da KGB. Então ele sabia onde estava a grana, quem tinha grana, e via essa oportunidade de comprar essas estatais do petróleo, por exemplo. Ou mineradoras, que também tinham muito na época na União Soviética. E o Putin viu que era uma boa oportunidade, assim como ele viu aqueles empresários, né, cinzentos ali, né, comprando essas estatais, ele também viu a oportunidade. O que o Putin pensa? O Putin, se eu, aqui junto com a KGB, pegar essa grana e investir nessas estatais, como eu disse, é fábrica de dinheiro garantido. E esse dinheiro garantido garante a gente no poder. Os outros empresários, que eu falei para você daquele governo paralelo, né, dos caras do submundo, né, também viram a oportunidade de comprar algumas estatais. Só que o Putin, né, como tinha uma formação de KGB, aquela formação da repressão militar, né, operações secretas, muitas delas até matando, né, alguns adversários, né, alguns inimigos, né, o Putin viu a oportunidade. Além de comprar essas estatais com dinheiro secreto aí, esse dinheiro oculto da KGB, fundo criminoso, é lógico, né, ele também conseguiu oprimir aqueles empresários, né, coagir, intimidar aqueles empresários a entrarem para o esquema dele. O Putin fez isso na época. Então a gente tinha alguns grandes empresários, eu não me recordo os nomes exatamente, né, que se levantaram contra o Putin. Lembra de uma disputa, um tempo atrás, entre Putin, né, e grandes empresários do petróleo? Que depois esses empresários sumiram, né, ganharam repercussão na mídia internacional, né, acusavam o Putin de ser um ditador, um assassino, e o Putin acusava os caras de serem bandidos e tal. Né, acusações onde os fundos
né, dos fatos ali eram verdade. Putin realmente era um assassino da KGB. Era um comando operacional da KGB. E esses empresários eram bandidos do submundo também. Então um acusava o outro do que ele realmente era. Só que o Putin tinha, né, todos os recursos, né, da antiga KGB a seu dispor, coisa que aqueles empresários não tinham assim. Então, misteriosamente, alguns empresários desses, né, foram, né, denunciados com crimes graves, né, foram punidos, exilados, presos. Alguns morreram. E de repente os outros começaram a ver que, bom, não quero ser manchado na minha reputação, né, assassinado, preso, exilado, vou me submeter ao Putin. Então o Putin dominou a Rússia, né, a partir desse esquema. Grana e repressão ali nas operações ocultas. Mas o importante aqui é a grana. O Putin hoje se garante como o supremo ditador da Rússia, né, e um grande líder mundial, porque ele tem fábrica de grana, cara, a seu dispor. E com essa grana ele infiltra agentes, comanda governos, né, cria crises, dá golpes, sustenta governos, né, de acordo com o seu objetivo ali. Né, que geralmente é preservar ele próprio no comando, entende isso? Então é grana. E a origem da Rússia hoje, do poder do Putin, foi um esquema dessas estatais. O Paulo Guedes sabe disso, cara. Não é novo essa ideia, né, de roubar o Brasil através de privatizar estatais, né, com reformas, por exemplo. Né, o FHC fez isso, né, o PT deu uma segurada nesse esquema, mas eles sempre fizeram isso, tá? É grana. Então é fábrica de grana uma estatal. Né, porque o povo depende de um recurso estratégico que é essencial, por exemplo, ou que garante o desenvolvimento de um país. É ou uma prestação de serviço do qual aquele país, aquelas pessoas não tem como se livrar. Dependem daquilo. Então é fábrica de grana. Grana é garantida você controlar uma estatal. E o Paulo Guedes sabe. O Paulo Guedes sabe dessa história da Rússia, por exemplo. Contei para vocês aqui agora. É a origem do Putin, todo o poder que o Putin tem. Grandes líderes mundiais sabem disso. Eles controlam fábricas de grana. E com essa grana os caras se tornam intocáveis. Então eu acredito que o Paulo Guedes está a serviço de alguém, né, e não está juntando dinheiro só para ele. Ele está juntando dinheiro para colocar a mão nesse esquema, nessa estrutura de fábrica de grana, além desses esquemas, né, criminosos aí de especulação financeira, né, ou manobras, né, com bancos, por exemplo, né, controlar essas estatais. Eles vendem para eles mesmos. Cara, como ministro da Economia, um agente público, né, promove uma privatização e ele, como dono de um banco ou, né, por trás de um esquema empresarial, vai lá e compra essas estatais. Ele vende para ele mesmo. E aí essa estatal passa a fabricar grana para eles, não para o povo. Não prestar serviço para o povo. Não fabricar algo que o povo precisa para o seu desenvolvimento. Não. É fábrica de grana para o setor privado. E o setor privado vai fazer o esquema que eu falei para vocês. Um Estado profundo infiltrando agentes em pontos-chave, corrompendo instituições, né? E todo um esquema, né, se submetendo a eles por conta da grana. Entendeu? A canalice, né, a gravidade da situação. Você está entendendo a gravidade da situação? Eu não estou falando de medidas isoladas, especulação, teoria da conspiração. É fato. É só você observar o que está acontecendo. As ações do Paulo Guedes juntando muita grana, muito mais do que ele é capaz de juntar, né, ou capaz de gastar, quero dizer. Né, o esquema de infiltrar agentes, né, para comandar realmente os governos. Né, e eles precisam de fábricas de dinheiro para isso e vem de encontro à ideologia do Paulo Guedes justificar lá com um discursinho populista barato de neoliberalismo, na verdade, privatizar as estatais, que são essas fábricas de dinheiro, e garantir que eles vão ficar no poder eternamente. Uma vez no poder, cara, ninguém toca nos caras. Eles vão continuar roubando sem parar, para continuar no poder, e pode cometer o outro crime que quiser. Né? Pode ser até matar pessoas, milhões de pessoas, que ninguém vai pegar os caras, nunca. Né? Ele só tem que tomar cuidado, né, quando ele estiver disputando com outro cara que age como ele. Né? Por exemplo, você bater de frente com Putin. Né? Ou com o Estado profundo francês, ou com a Alemanha, né? O cara que estiver no comando da Alemanha ali no bastidor, né? Ou com a realeza britânica, ou com o estabelecimento, né, norte-americano. Aí você corre risco, mas fora isso daí, cara, você nunca vai ser pego. Esquema, cara. Esquemas. Valeu.